Good night, caquizada. Se tá na Globo é verdade? Será que isso de fato é verdade? Passa pra essa lente aqui, Vitor. Bom, hoje a gente vai ver um comentário absurdo que não dá pra acreditar, né? Eu tô aqui com meu amigo Vitão, passa pra câmera de lá. De novo, Vitão, nós vamos comentar um assunto aí que foi exposto agora essa semana e que realmente eu acho um absurdo, mas um absurdo mesmo, como as pessoas chegam à manipulação daquilo que é verdade, ou como as pessoas acham que a gente é completamente obtuso nas nossas conclusões, né? A gente percebeu que não tem mais limite. Não tem, né, cara? Tipo assim, nada. Chegamos quando a gente achou que já tinha visto de tudo, eles conseguem superar. O mais absurdo disso é que em 2014 eu escrevi um artigo, Vitor, sobre as medidas que eu achava que eram prudentes serem tomadas. Escrevi para a revista Magnum, foi um editorial do Face da Magnum, sobre as medidas que deveriam ser tomadas para se diminuir a criminalidade do país. E uma delas que eu achava que era a mais rápida que deveria ser, era realmente a facilitação por parte do Estado do acesso a armas de fogo para o cidadão de bem, né? Cumprindo a legislação, óbvio. Eu achava que isso deveria ser uma coisa que ia fazer a diferença. E o que a gente vê? Né? A gente vê que eu tinha razão, como muitos outros especialistas já tinham falado, Benê, Fabrício Rabelo e outros caras já tinham debatido isso. E agora a gente vê essa realidade acontecendo, não é na Suíça, não é nos Estados Unidos, não é em outro país, é aqui no Brasil. A facilitação de armas de fogo pro cidadão de bem diminui efetivamente a criminalidade. E quem comprova isso? Os índices de homicídio atual. E é irrefutável esse argumento. É irrefutável. E depois a gente vai ter uma enquete dos Pingos nos Is, que é um programa da Jovem Pan, perguntando para o cidadão, ou seja, muita gente, se ele acha que a relação de diminuição dos crimes de homicídio, da criminalidade, tem alguma coisa, está relacionada à posse de arma de fogo, e os cidadãos dizem que está da facilitação ao acesso... Da flexibilização, o nome certo, né? Flexibilização do acesso do cidadão à arma de fogo. Então vamos ao comentário do Gion, por favor. Fátima, a gente publicou hoje novos dados do Monitor da Violência. É um projeto exclusivo aqui do G1 que acompanha os números de mortes violentas em todos os estados do Brasil. Ele mostra que em 2021 foram registrados 41. Só para lembrar que vai ter um comentário aí no meio que é um rapaz que gravou, né? E ele fez o comentário dele aí com muita razão, né? Porque essa voz que vai aparecer não é a nossa. Né? E o que é engraçado é o seguinte, você tem aí uma estatística oficial, tá, gente? Isso aqui não é brincadeira, é uma estatística oficial do governo. Não, e o próprio G1 não está refutando, tá falando que é verdade. Falando que é verdade. Então o próprio G1 está dizendo, a Globo está dizendo que diminuiu os índices de homicídio, certo? Perfeito. Os índices de morte por arma de fogo ou violentas, né? 69 assassinatos em todo o país. É um número ainda alto, mas 7% menor na comparação com 2020. Foi também o menor número de homicídios contabilizados desde 2007, o ano em que esses dados começaram a ser monitorados. Olha lá, 2021, lá embaixo. Olha isso. Então o homicídio caiu, né, Globo? Beleza. Por que caiu, Globo? Fala comigo. Esse cara é muito bom. O cara comentando é ótimo, né? O cara tem a mesma ideia que a gente. Olha lá, vamos voltar. Aqui é a parte mais importante que ela fala. Olha lá o que ela vai falar. Então o homicídio caiu, né, Globo? Beleza. Por que caiu, Globo? Fala comigo. Por quê? Mudanças dentro da própria criminalidade. As mudanças dentro da própria criminalidade. Então a criminalidade decidiu que vai matar menos, então não tem nada a ver com a flexibilização, não tem a ver com a polícia, não tem a ver com nada. Só tem a ver que o crime decidiu não matar. Como se fosse
um império com um sistema só, né? Como se fosse uma linha Ou um sistema paralelo, né? Um sistema paralelo que tivesse um comando só, né? Você não tem inúmeras facções dominando diversos estados brasileiros, né? Sei lá, dá pra gente citar aí, você que é... Olha o próximo comentário dela. E aí eu vou fazer uma pergunta pra você, Ledu. Os traficantes de drogas se expandiram, se tornaram mais profissionais. Cara, os traficantes se expandiram, se tornaram profissionais. Cara, é profissão? Peraí, primeiro não é profissão. Segundo... Se tornaram mais profissionais. Tem aqueles... Como que é? Aqueles cursos de traficante agora? Que eu não tenho os cursos do Senai, sei lá. Deve ser o IAD. IAD de traficante, cara, tá louco? Tipo assim, como ela fala uma coisa dessa, cara? E tem outra pra te falar que é pior ainda. Para adotar uma estratégia de menos traficante profissional. Atenção. Todas as informações para entender... Corta um minuto, Vitor. Tem outra pra te falar que é importante. Neste governo Bolsonaro foram batidos todos os recordes de apreensão de drogas. Todos, absolutamente todos. Nunca se equipou tanto a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal. Então, tudo que esses órgãos de repressão precisaram, o governo bancou e governo equipou. Federal. O governo federal, né? federal. Temos alguns entraves estaduais aí. Exatamente, mas veja aí o governo federal participando, porque a gente sabe, eu escrevo justamente nesse artigo, o Brasil tem 23 mil quilômetros de fronteira, sendo 8 mil lacustres e 15 mil, se não me engano, terrestres. Tá? Depois desses dados eu tenho especificamente lançados nesse Os caras são heróis, hein, então, a gente sabe, cobrir essa fronteira aí. A gente sabe que a presença do Estado forte na fronteira, através do Exército Brasileiro, da Marinha, da Aeronáutica, com o apoio da Polícia Federal, com o apoio da Rodoviária Federal e com o apoio da Receita Federal também, né? e dos próprios estados. Não dos agentes e não dos governadores. Não dos agentes políticos. Exatamente. Os agentes policiais, sim, os agentes políticos, não. A gente sabe que tudo isso culminou nos melhores resultados de apreensão dos últimos anos, que é recorde em cima de recorde. E daí vem falar que o traficante ficou mais profissional, então ele tá matando mesmo. O traficante é que não quis. Pelo amor de Deus, mas é assim, é cuspir na nossa cara, cara. Agora posso te fazer uma pergunta, Ledu? Se você souber responder, senão não precisa responder. Como que ela conseguiu essa informação de que foi o tráfico que não quis mais? Ah, não sei. Ou o tráfico ou não só o tráfico, como, né, os bandidos. Como que ela pode afirmar que foi os bandidos que se profissionalizaram? Ela tem algum dado estatístico? Os traficantes mandam um relatório? Eu acho que sim. Eles mandaram alguma nota pra Globo? Exatamente, né? Deve ser o RP da... Mandaram fax? Mandaram fax, porque o fax não é rastreado, então mandaram fax. Olha, pra FBI também. Olha, a gente decidiu não ter mais morte, pode jogar aí no G1 hoje aí. A gente é profissional, porque a gente se profissionalizou agora. Como é que você pode, ao mesmo tempo que você coloca um dado oficial do governo, que pode ser cruzado com outros dados oficiais, você colocar o resultado de um dado oficial com uma falácia dessa que não tem nenhuma oficialização de nada, que a única fonte poderia ser apenas o próprio crime? Cara, o crime não dá entrevista, velho. Não se manifesta. Vamos escutar de novo essa parte? Vamos lá, volta lá. É surreal isso que ela fala, que é surreal. Olha lá, vamos lá. Do Brasil. Ele mostra que em 2021 foram registrados 41.069 assassinatos em todo o país. É um número ainda alto, mas 7% menor na comparação com 2020. Foi também o menor número de homicídios contabilizados desde 2007, o ano em que esses dados começaram a ser monitorados pelo Fórum... Então o homicídio caiu, né, Globo? Beleza. Por que caiu, Globo? Fala comigo. Por quê? Mudanças dentro da própria criminalidade. Traficantes de drogas se expandiram, se tornaram mais... É digno de risada, né? Passaram a adotar uma estratégia de menos... Traficante... Cara, ela tá falando até da estratégia do crime... Como é que ela tem essa informação? Como que a Globo tem informação da estratégia do crime, Ledu? Não, é porque eu acho que vai... Será que eles têm um assessor de imprensa
Será que eles têm relações públicas? Né? Já RP. estão mesmo. Tem um RP. Tipo. Um RP que estão contratando relações públicas. E tem mais, representa facções que são rivais, porque o Comando Vermelho, o PCC, o Amigo dos Ela tá falando em nome de todo o crime? Eles brigam por território, então eles se matam, ó. Vamos ser sinceros, bicho, isso é uma idiotice do tamanho de um avião, Olha, cara. eu não. Olha, Ledu, eu não levo isso como idiotice, cara. Eu levo isso como uma coisa muito grave, muito séria no Brasil. Um órgão de imprensa do tamanho da Globo dizer que uma informação que é ela falando em nome do crime. Imagina, eu sou formado em comunicação. Eu também. Eu não posso falar coisas que eu não tenha prova, correto? Correto. E deveria... Eu tenho que ter dados. No Brasil, o jornalismo sério é feito assim. Exatamente. Então, como que eu vou falar na mídia que o assassinato ou as mortes violentas por criminosos diminuíram? Porque eu tenho a informação de que o crime adotou uma estratégia de... Da onde que veio essa informação? Como que eu provo isso? Não. Cara, chegamos no surreal. Sabendo que são 212 milhões de habitantes, eu não sei quantos criminosos tem no Brasil, não tenho um dado estatístico disso, mas com certeza você tem diversas facções, diversas atuações diferentes que não se comunicam, não têm o mesmo direcionamento, não têm o mesmo comando. Como é que os caras vão entrar em acordo para falar nós vamos matar menos? Não. Pô, é cuspir na nossa cara em vez de ou existe um sindicato da criminalidade que manda a nota pra Globo falar isso. Porque, só pode ser. Porque assim, a Globo, ela como a própria jornalista, que eu tenho pena dessa jornalista. Os caras escrevem uma porcaria dessa e a menina é obrigada a ler, né? Não, então, exatamente, eu tenho pena, porque a redação, fazer uma jornalista ler um dado que é improvável. Como você prova que o crime se expandiu? Como que ela tem? Cara, eu acho que isso é uma questão muito mais ideológica, né? Vem totalmente, de não querer assumir que é o seguinte: o patrimônio maior que qualquer ser humano tem é a sua vida. Todo mundo tem medo de perder a vida. E eles não aceitam mais. Todo mundo tem medo de perder a vida. A partir do momento que você arma a população, que a população tem arma de fogo e que a população vai reagir ao assalto... O próprio ladrão quer defender a sua vida. O ladrão não quer mais ganhar desse jeito porque vai tomar tiro, Não quer ir pro confronto. Não quer. Por que ele vai... Uma coisa é você roubar pirulito de criança, outra coisa é você roubar alguma coisa e tomar um tiro de volta. O cara não quer isso. Exatamente. Ele já optou na vida dele. É facilidade. Pelo caminho mais curto, pelo caminho mais fácil. Então, em vez de ter uma posição realista da coisa e falar realmente, olha, a gente chegou à conclusão, nós erramos. Porque o que deveria ser feito é isso. É a Globo perceber que errou, né? Assumir o erro, meia culpa e dizer nunca assim, pediu, olha... Nunca. Meia culpa, falar, olha, infelizmente a gente não gosta do presidente, a gente não sei o que, a gente não se dá com ele, tá? Mas ele tinha razão na hora que ele fez a flexibilização entre aspas, porque ele não fez absolutamente nada entre nós aqui. Você sempre pôde ter arma de fogo, desde o governo Lula, você sempre pôde ter. Antes do governo do seu Fernando Henrique também podia ter arma de fogo. Lembrando que o Lula não obrigou ninguém a não ter arma. O Lula, ele não conseguiria fazer isso porque a população não entregaria. Entregaram os pau velho lá, claro, né? E ele fez uma propaganda, né? O Lula, de maneira esperta, fez uma propaganda que desarmou, mas não desarmou ninguém, não. O importante que você entenda é o seguinte: o governo Bolsonaro, ele não armou ninguém. Ele só deu a informação que você podia comprar a arma. Exatamente. Porque as pessoas não tinham essa ideia. Então elas passaram a perceber, falaram, caramba, eu posso me defender. Eu posso me proteger, eu posso proteger minha família, então eu posso comprar uma arma de fogo, porque as pessoas não sabem, mas sempre pôde. Nunca foi proibido no Brasil a compra de arma de fogo. Exatamente. É um processo extremamente Isso a esquerda não fala, né? Que era mais fácil. Era mais... Quando era na civil antes. Era um processo extremamente burocrático, extremamente caro, chato, continua sendo exatamente igual, cumprindo todas as determinações da lei, certo? Só que você pode.
E as pessoas resolveram, depois do engodo que foi o desarmamento, né? Porque você faz assim, olha, se a gente desarmar a população, os homicídios vão diminuir. Vão diminuir aonde, cara pálida? Aonde, cara pálida? Aonde vai diminuir? Se o homicídio saltou em 2017 para 63 mil homicídios. Então não diminuiu nada, você desarmou a população, bandido continuou armado, continuou roubando e matando, estuprando e fazendo tudo o que ele queria, e a população refém sem poder se defender. Então, porra, meu, agora que o cara mudou e que deu certo, vocês querem mudar, vocês vêm com essa ladainha pra cima da gente? Pelo amor de Deus, gente. A coisa mais linda que a gente fala quando a gente fala de arma, a gente não fala de arma como coisa de violência, a gente fala da equalização de forças. E a gente sempre dá o exemplo, que é um exemplo que você pode dar exemplo não só com armamento. Por exemplo, uma mulher que pesa 50 quilos e um homem que queira fazer qualquer tipo de agressão com ela, no momento em que ela tirar a arma e o cara pode pesar 200 quilos, acabou a diferença entre eles. E não é porque ela tirou a arma que ela precisa atirar. Na hora que ela saca a arma, o cara de 120 quilos, ó, tchau! Ele não vai pra cima, não vai haver confronto. Uma mulher com uma arma, ela é uma pessoa equalizada com o agressor. Acabou. Cara, eu acho que essas minorias todas, étnicas, sei lá, LGBT, tudo isso, mulheres, elas deveriam andar armados e serem o maior defensor desse direito. Exatamente. Ser o maior defensor desse direito, porque o único jeito que você tem de se proteger de alguém armado é estando armado, e de alguém que é maior que você estando armado, pra poder se proteger. Quando algum vagabundo aí, esse bando de idiota aí que vai agredir algum homossexual, vai agredir um travesti, que é uma coisa assim bizarra, se o travesti tiver armado, acabou a conversa, acabou a conversa, não vai ter tiroteio e não vai ter nada. O cara vai vazar, velho. É só falar assim, acabou a palhaçada. E não precisa atirar, você não precisa ser agressivo, você só vai acabar com a injusta agressão. Ponto! Eu não entendo. Samuel Cote dizia que como é que é a frase do Samuel Cote, que agora eu esqueci? Eu não lembro. Eu lembro que era justamente essa. Mas fala mais ou menos. Equalizar força. Equalizar a força. Isso é o princípio básico da defesa com arma de Deus fogo. Deus criou o homem e a mulher e Samuel Cote equalizou todos eles. É uma frase assim, depois vocês procuram na internet que deve ter. Mas justamente isso. Se você é parte de uma minoria que é perseguida, que é agredida, meu amigo, compra uma arma de fogo para se defender, exatamente, para se proteger, né? E a gente pode dar exemplo com outra coisa, hein? Por exemplo, todo mundo fala, poxa, a arma mata. Gente, a arma não mata ninguém. Quem mata é o dedo da pessoa. E matar é muito relativo. É diferente você pegar uma arma para se defender numa injusta agressão e você ter um instinto assassino. Se você tem um instinto assassino de fazer alguma coisa errada com alguém, você não precisa de uma arma. Um pedaço de pau, o próprio punho mata alguém, um empurrão numa escada, uma pedra, um lápis, uma tesoura, qualquer coisa. Eu vou falar pra você o seguinte, eu sou a favor, né? Eu estava outro dia discutindo com um médico extremamente inteligente, um médico muito conceituado, é um cara que é muito famoso. E ele me disse o seguinte, que ele perdia a cabeça dele, por isso ele não podia ter uma arma de fogo. E eu perguntei pra ele como é que ele dirigia. Exatamente. Porque, cara, numa cidade como São Paulo, você vai tomar fechada, vão bater no seu espelho de motocicleta, vão te xingar, vão reclamar. Como é que você dirige numa cidade dessa? Se você não manter o seu equilíbrio emocional, meu chapa, você não tem capacidade pra ter carro, você tem que andar de Uber. Exatamente. Vai andar de qualquer coisa, vai andar de patinete, bicicleta, porque você não tem capacidade de dirigir um veículo. E na verdade tá todo mundo sujeito às penalidades da lei. Não é porque a pessoa passa no psicológico e depois pode fazer uma loucura, mas isso você tá suscetível na vida a qualquer momento. Então assim, a gente não pode restringir uma população por conta de fatos isolados, né? Então a gente está sujeito a isso. E a arma, gente, não faz nada. Você bota ela na mesa, ela vai ficar 100 anos em cima da mesa parada. Quem faz é o ser humano. É o ser humano. Se o ser humano quiser, não precisa de arma para matar. O americano tem uma frase que você vê muito nos Estados Unidos que é people not kill, armas do. Né? Pessoas não matam. Quem mata são armas não matam. Guns not kill.
People do. Exatamente. Guns not kill, people do. Armas não matam, pessoas matam. Pessoas matam. Então, é assim... Daí você tem outra coisa que a gente percebe que é muito importante aqui no Brasil. Você tira a estatística fora e cria uma comoção quando acontece um caso. Então, você tem aí um caso de alguém que faz uma burrada e mata outra pessoa de uma forma violenta e tal. É um caso. Você tem outros milhões de casos que não estão relacionados de pessoas que se safaram usando uma arma de fogo. Simplesmente mostrando, simplesmente, olha, para. Então, essa estatística não vem. Essa estatística ela não vai ser computada. Ninguém se defende de um assalto e vai ligar para a polícia e falar: olha, eu me defendi do assalto porque eu estou armado. Porque vai responder processo, porque o Brasil é um país extremamente burocrático, difícil, entendeu? Complicado. Então ninguém faz isso. Agora, se você alvejar alguém de forma criminosa, com certeza você vai responder por isso. Então, a sua intenção vai ser analisada. É lógico. E não é difícil ver se a intenção foi mal ou foi boa, né? Tipo assim, boa no sentido de defesa, né? Tem uma associação americana que eu conheci que falava que nos Estados Unidos eles tinham uma estatística que tinha mais ou menos 2.100 casos que ocorriam de tentativas de assalto, tentativas de estupro, outras coisas que não eram relatadas, que faziam parte das estatísticas do bem. Então, isso por dia. De crimes que eram evitados. Exatamente. Porque se estava armado. Ou seja, não teve parte nenhuma para nenhum dos lados, o ladrão foi embora, o estuprador foi embora, a coisa não aconteceu e aquilo não vai ser relatado, aquilo não entra na estatística. Olha, mas só aconteceu porque uma pessoa estava armada. Eu faço uma analogia. Evitou. Eu faço uma analogia da pessoa armada como o goleiro do time. Às vezes o time ganhou, fala assim, ganhou de 1-0. Mas aí eu penso, quem ganhou o jogo, muitas vezes não foi o atacante que fez um gol, e sim foi o goleiro que evitou 10. Né? Era pro jogo ser 10-1. Foi 1-0, porque o goleiro salvou 10. Mas a pessoa só vê o que o atacante fez, que foi um gol. Então, na verdade, a gente tem que inverter essa análise para a gente entender que armas salvam. Armas não matam, armas salvam também, tá? Armas salvam vidas. E quantas mulheres homossexuais já não foram mortos? Porque não tinham arma de fogo para se proteger. Não, mas com os punhos das pessoas. Nem usaram armas para matá-los. Usaram outros métodos que são absurdos. E a arma não tinha nada a ver com isso. Então, na verdade, gente... Hoje em dia, o terrorismo, em muitos lugares, é praticado com caminhões, com outros equipamentos que não mais arma de fogo. Então, gente, o que a gente quer... Eu vou voltar um pouco ao tema. Quer dizer o seguinte... Cara, não me chama de idiota. Exatamente. Não me chama de idiota, sabe? Você achar que os homicídios não estão relacionados, a quantidade de homicídios não está relacionada diretamente ao número de posse de armas na mão do cidadão, a diminuição disso. Podem até existir outros fatores, mas esse fator está diretamente ligado também. O Benê, que eu acho que é a maior autoridade que nós conhecemos, disse que não tem relação. Eu sou obrigado a respeitar o Benê Barbosa, porque o Benê é um cara extraordinário, é um cara que está nisso, talvez um dos maiores debatedores, um dos maiores estudiosos que tem no mundo, Benê Barbosa. Benê diz que não tem relação, mas Benê, me desculpa, eu acredito que tenha uma relação pelo medo. O medo de perder a vida faz com que as pessoas mudem a modalidade de crime, saiam do crime mais violento para ir para um outro tipo de crime, né? Não é que ele vai deixar... Crime sem confronto. Sem confronto, porque os cidadãos estão armados. E, veja uma coisa, entenda uma coisa com a gente que eu acho que é muito importante, Vitor. O crime que mais nos incomoda é o crime de assalto, é o crime com violência. Os outros nos aborrecem, nos chateiam, mas é aquela velha história, levam-se os anéis, ficam-se os dedos. Perfeito. Então... o crime que mais nos assusta é o crime que tem potencial violento. Exatamente. Então é assim, e a gente tá vendo essa estatística aí, que o G1 fala que é a profissionalização dos traficantes, que é um argumento mais absurdo que eu já ouvi. Não, eu vou te fazer outra pergunta. Como que ela sabe que os caras se profissionalizaram? Do quê? Ela frequenta os cursos de profissionalização dos bandidos? Porque eu nem sabia que tinha. Tem curso? Tem algum certificado que eles recebem?
Então, como que ela tá falando que os bandidos ficaram profissionais? Da onde que existe isso, cara? Olha a comparação. Tem milhões. Você vê. Olha a nomenclatura de bandido profissional. Há 3 anos atrás, as brigas nas penitenciárias pelo poder dentro da penitenciária, lá que morreu um monte de gente no Amazonas, tiveram que pedir intervenção do governo federal. Então, sabe, isso é cuspir na nossa cara, cara. É assim, eu acho que é muito achar que a gente é babaca, a gente não tem capacidade de raciocínio zero. Se você concorda com isso, meu amigo, pelo amor de Deus, para analisar o que faz mais sentido pra você. O que faz mais sentido pra você? A criminalidade passou a perceber que vai haver uma resistência e deixou de fazer o assalto violento e por causa disso não há confronto? Ou a criminalidade se profissionalizou e não tá mais matando? E resolveu não ir mais pro enfrentamento. Não resolveu mais roubar. Porque não quer. Não porque tá com medo do pessoal armado. Porque não quer. Realmente, olha, é cuspir na nossa cara, é não querer dar o passo. Não, e isso também é acabar com a categoria da polícia, né? Eu acho que eles descem o cacete. Esse é o ataque mais feroz ao trabalho policial, que é de nos defender, de ter, né, tanto da parte de inteligência quanto da parte ostensiva, né, da rua, né, acabar com eles, porque tá falando que, assim, a polícia é ínfima nesse sentido, que não é, a gente sabe que existe uma resistência da polícia também, e a polícia tá um pouco mais segura, né, depois do governo Bolsonaro de agir. Ela está tendo mais apoio da população, a população está com menos medo de apoiar a polícia, e os bandidos sabem que isso interfere. Claro, e os julgamentos, né? Então, é assim, gente. Se você quer combater o crime organizado ou o crime de uma maneira geral, são inúmeros fatores que estão ligados a ele. Começa por treinamento, melhoria da condição do policial, melhoria do legislativo, o agravamento das penas. Tem uma série de coisas. Eu escrevi a própria revolta da população. Então você tem uma série de coisas. Eu escrevi um artigo onde eu fiz uma análise profunda sobre isso. Mas a primeira coisa que eu escrevi que dava para dar como remédio para esse doente chamado que estava numa UTI era justamente o fato de você armar a população de bem. Quando você arma a população de bem, a tendência é que a criminalidade diminua. Você tem estatísticas americanas que também concluem isso. Mas eu não estou falando, Vitor, dos Estados Unidos. Eu não estou falando da Suíça. Brasil, eu estou falando, né, da estatística no Brasil. Exatamente. Não tem, é irrefutável. É irrefutável isso. Então, não adianta você querer falar que não. Mais armas, menos crimes. Essa é a realidade. Você tá vendo isso? Equalização de força. Você tá vendo isso pela estatística, meu irmão. Exato. Não tem o que discutir. Eles disseram que foram os bandidos que não quer mais. Os bandidos que não quer mais. Se profissionalizaram. Olha, é de uma estupidez, é de uma ideologia isso, que assusta a gente. Irresponsabilidade editorial. Irresponsabilidade editorial. Esse tipo de coisa sim deveria ser crime. Você colocar uma notícia embasada num fato que você não pode de maneira nenhuma. Não tem fato, isso é opinião. Não tem fato. Isso é opinião. Exatamente. Isso é opinião, então não tem fato. O que eu tô te dando é fato. Exatamente. É fato. Justificar um dado. Se você entrevistar 1.000 pessoas, 2.000, 10.000, 100.000 e perguntar pra ela qual que é o maior patrimônio dela, ela vai dizer que é a vida dela. Exatamente. Se você entrar numa... Seja do bem ou bandido. Seja do bem ou do mal. Seja do bem ou do mal. Se você entrevistar um cara do mal, ele vai falar, não, eu vou proteger minha vida. Os outros que se lasquem. Né? Então, se ele tem medo de morrer, ele tem medo de ir pro confronto. Exatamente. Se ele tem medo de ir pro confronto, quando mais pessoas estão armadas, ele vai evitar o confronto. Se ele evita o confronto, vai diminuir a criminalidade. Ele vai preferir pedir dinheiro no farol do que meter um ferro na tua cara pra te roubar. Lembrando que aquela estatística está ligada diretamente a crimes com mortes, né? Você vê, não faz sentido. Nós temos 1 milhão de CACs hoje. Nós temos 1 milhão de CACs. O próprio G1 entrevistou o vice-presidente falando que tinha 1 milhão de armas sendo distribuídas. Nossa, devia ter colocado esse vídeo aqui, muito bom. A gente faz no próximo. A gente devia ter colocado esse vídeo aqui. Muito bom esse falando vídeo. Que 1 milhão. Então, distribuíam-se mais armas, as pessoas tiveram a ideia de que poderiam ter uma arma de fogo,
para se proteger, né? Porque, como eu disse, nada mudou. Nada mudou. A única coisa que o Bolsonaro fez foi informar você que não tinha arma, que agora é possível você ter. Só isso, porque você sempre pôde ter. E os deputados que são contra o armamento andam com seguranças armados. Isso eu acho Prefeitos, governadores, eu acho que eles seriam os primeiros a não terem nenhum tipo de segurança. Eles têm que dar o exemplo. Se ninguém pode ter, eles também não podem ter. É aquele negócio, né? O cara não investe numa escola pública porque o filho dele não estuda. O cara não tem um bom hospital porque o filho dele não... É tudo ao contrário, tudo ao contrário. O deputado que fala que a escola pública tá boa por causa dele, o deputado, governador, presidente, prefeito... O filho dele não estuda lá. O filho dele não estuda. A segurança dele é privada. Ou ele usa o próprio Estado que a gente paga para defender ele. Privativamente, como foi o caso de um governador que colocou aí mais de 20 carros de polícia na frente da própria casa. Tem um outro famoso também que é do Rio de Janeiro lá que... eu aprendi que não pode falar o nome de ninguém. Não pode falar que dá BO. E os caras não... Mas tem um cara que é desarmamentista ferrenho, mas anda com 6 PMs. Exatamente. Aí é fácil, né? Pagos pelo contribuinte. Pagos por nós, né? Bom, assim, é uma ironia, né? Infelizmente a gente vai viver isso, infelizmente a gente tem que passar por isso. Eu espero que a Globo um dia caia na real. A questão não é cair na real, a questão é... Não, isso acontece porque você não tem grandes anunciantes, né? Porque se grandes anunciantes armamentistas fossem, anunciassem na Globo, com certeza mudaria. A política seria outra. Você não vê canal de televisão falando mal de cerveja, né? Não. Cerveja, daqui a pouco eles falam que faz bem. Nem de uísque, pelo contrário, né? Nem de café, nem... Pode fazer bem, fazer mal. Tá anunciando. Tá anunciando, meu amigo, não vai ter matéria contra. Você pode apostar no que eu tô te falando. Entendeu? Isso é ponto pacífico. Mas eles são grandes adeptos ao armamento dos seus seguranças. Infelizmente. Isso eles são. Pra você que é cidadão, você que se dane. Sei que se dane. Exatamente. Agora, pra mim, que trabalho num lugar desse, eu ando com 5 seguranças armados, até com metralhadora. Mas, e detalhe, pago não com o salário dele, pago com dinheiro público. Pior é isso. Pior ainda. É cuspir mais na nossa cara. Que nós pagamos os seguranças dele e ele nos proíbe de fazer a nossa própria segurança. O próprio Estado falha porque não tem nenhum incentivo para que aumente a polícia ou que paguem melhor as polícias, que aumentem o efetivo, que nós pagamos. Eles não fazem as coisas que nós pagamos, mas eles nos impedem de nós mesmos fazermos a nossa defesa. E foi muito interessante que vai ter um vídeo no canal, Edu, que você foi nós fomos, né, na loja que fabrica, na fábrica que fabrica coletes, e uma curiosidade maravilhosa que vocês vão ver lá, que é a coisa mais absurda do mundo. Colete precisa de autorização do Estado para você ter, e menores de idade não podem ter coletes. Então, em breve o vídeo aí vai estar no ar logo. A gente vai trazer. Olha, foi bom mais esse React. É chique, né, cara? Você é um cara chique, né, React. Nós vamos deixar você reagindo, né? Reagindo mesmo às coisas absurdas que a gente vê e as ideias mais absurdas. Vamos para mais um corte aí. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo, por assistir os nossos debates aqui, as nossas conversas, e tire suas próprias conclusões vendo as estatísticas. Inscreva-se e comentem. Inscreva-se no nosso canal, é importante. Comentem o que acham. Comentem o que acham. Nós estamos aqui para dar o suporte para vocês. Sejam os carinhosos com a gente, né? A gente merece. A gente está aqui bem tarde da noite aqui trabalhando para entreter vocês. Tá bom, gente? Aí. Grande abraço. Muito obrigado, Caquizada. Mais um dia concluído aí. Legal, tchau. Good night.